para a nossa leitura do Ecatole de O Poder do Agora, a morte consciente. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós, imediatamente após nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. Em, em O Livro Tibetano dos Mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo, um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Então, atravessar esse portal não significa destruição? Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte, a morte em si, é a dissolução da forma física. É sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com a relação com a morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade de nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela é a dolorosa, ela é só dolorosa enquanto permanecermos presos à ilusão. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre isso, né? Que o quanto a gente é apegado à forma, né? O quanto a gente é apegado à matéria, né? Não tive uma experiência pré-morte, né? Um pós-morte, né? Aquela experiência que as pessoas vão, né? Algumas pessoas relatam que vão e voltam. Conheci uma pessoa que teve. E a descrição é exatamente essa, de que a pessoa volta num estado de serenidade, num outro estado, quase num outro estado de consciência, assim. E também aquelas pessoas que vivem aquela experiência até que sabe que a morte daquele corpo, ela tá muito próxima, né? O fim dessa ilusão, né? Dessa forma, está muito próxima. O quanto ela vai se desprendendo ou até criando um estado de ansiedade absurdo, de apego, né, de não querer ir. Eu brinco muito, né, que para as pessoas assim, como que você está? Eu falo vivo. Mas não falo vivo de uma forma
é, numa intenção de dizer, olha, eu estou vivo. Não, vivo de lembrar-me que eu sou vivo o tempo todo. E que isto aqui é transitório. Essa forma, ela é transitória, ela tem um fim, ela vai acabar. Só que a minha essência, o meu eu, ele é vivo, ele é eterno, né? Ele já é eterno antes e ele é eterno depois, ele é eterno agora. Na Bíblia, quando Deus cria a humanidade, existem dois trechos, né, no Gênesis. Ele cria a humanidade e depois ele cria Adão e Eva, os primeiros homens, né? No momento em que ele cria a humanidade é que ele diz, vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, né? E então é essa eternidade de que eu falo. Se eu fui criado à imagem e semelhança antes dos primeiros homens, eu sou eterno lá e eu continuo eterno aqui e serei eterno depois daqui, dessa transitoriedade que eu vivo aqui, né? E eu também brinco muito com as pessoas. Eu falo assim: se você encontrar uma pessoa muito velha que não morra, se preocupe, porque é um nível de apego mesmo a essa matéria, né? O não querer morrer, né? Ou não se deixar morrer. Não quer dizer que você não deva aproveitar a vida ou se identificar com a vida de uma forma saudável, tá? E não de uma forma distorcida. Você querer vivificar esta vida neste momento e aproveitar tudo e manter este corpo saudável, este templo, esse local que habita saudável e forte, saudável, feliz, alegre, contente, onde sentimentos, carregue sentimentos puros e verdadeiros, mas só que só depois que a gente vai compreender as consequências de tudo que a gente fez, né? De fato. Ou não, não sei. Eu nunca, não me lembro, né? E essa não lembrança é uma dádiva. Mas essa relação com a morte, ela tem que se tornar saudável, tem que se tornar sadia, e porque a morte, ela é um é um instrumento de desapego, né? Então ela tem que se tornar saudável e sadia e é uma aceitação diária. Da mesma forma que a cada dia eu vivifico a minha vida, a cada dia que passa, eu chego mais próximo da do fim desse tempo de transitoriedade que eu vivo aqui, né? E às vezes e que a gente não sabe quando é o fim, né? E o fim é todos os dias. Então é permitir se morrer todos os dias, permitir viver todos os dias, na mesma intensidade. O mestre Raimundo Irineu Serra, ele tem uma comparação muito bonita. Ele compara a morte igualmente ao nascer, né? Para aquele espírito que nasce, ele morreu para aquela outra existência, e para esse espírito que morre, ele nasce para a outra existência e morre para essa. Então, quem nasce morreu para algo anterior, e quem morre nasce para algo posterior, né? Dessa ideia de transitoriedade. Então, e também de trazer a reflexão da morte para um nível de desapego. E não uma morte que te estaciona, não uma morte que te para, e não uma morte que te adoece. Porque a morte ela tá ligada a isso. Então tem muitas pessoas que passam pela vida mortas, né? Que não produzem os próprios anseios, não manifestam exteriormente a vida delas, né? Não manifestam a própria vida, não vivificam a própria vida. E o caminho que a gente está aqui é de vivificar a própria vida, se descobrir, curar de doenças, curar de dores, curar de mágoas, curar questões da nossa ancestralidade, nos reconectarmos, trazer, né? Sair dessa densidade e conseguir flutuar espiritualmente em outras camadas e não tão densas como é a matéria, como é a forma. Então a morte ela traz muito essa reflexão de libertação.